Olá, seja muito bem-vindo, Heleno Ferreira falando. Antes da gente responder essa pergunta juntos aqui, qual ERP escolher na comunicação visual, eu quero te fazer dois pedidos. O primeiro dele é ver se já é inscrito aqui no canal e se não for, se inscrever. E também, depois de assistir, encaminhar esse vídeo para quem você conhece que também tenha empresa de comunicação visual ou gráfica, porque eu tenho uma contabilidade, eu sou responsável por uma contabilidade que é especializada em comunicação visual. E essa é uma das formas que nós temos de alcançar nossos clientes, né, para atender, porque não adianta nada resolver, mas não ter o que resolver, né? Então, é a união dessas duas variáveis, né? Um escritório e um cliente. Aliás, todo negócio é assim, né? Sempre você está propondo uma solução para alguma demanda do mercado. Aliás, essa foi uma demanda que eu nem sabia resolver lá em 2018 e a empresa de dois amigos meus, eles não sabendo como resolver, principalmente a parte de finanças, me consultaram. Na época eu só trabalhava com planejamento financeiro de pessoa física e quando eles disseram para mim, ó, essa demanda da pessoa física nós temos atendida, porém nós não temos ainda a da nossa empresa, que é de onde nós tiramos o nosso sustento. Eu também não sabia resolver, só que eles fizeram uma coisa que me marcou bastante. Eles me pagaram um curso e depois de fazer esse curso, a gente implantou, a gente levou mais ou menos 3 meses para fazer essa implantação e uma das etapas desse processo era a contratação de um RP inclusive que eu vou mencionar hoje. Continuaram com esse RP até final do ano passado e esse ano eles mudaram para um RP que também está aqui. Então é sem dúvida um tema que vai valer bastante a pena você ver e considerar para sua tomada de decisão, caso você ainda não tenha, tá bom? Então vem comigo aqui para a tela, vamos pensar qual RP escolher na comunicação visual e passando por todas essas frentes aqui. Então, vamos começar pelas noções preliminares, vamos pensar na fase inicial ali, está começando o negócio, qual RP atende melhor, quando você, ainda dentro do simples, mas já em todo esse espectro, né? Até 4.800.000, qual que atende bem e quando você passar esse faturamento, qual que vai te atender. No final a gente faz uma comparação e a gente pensa qual é esse erro mais comum que existe e eu te dou um conselho também, tá bom? Então vamos aqui para a tela. As noções preliminares que nós temos são as seguintes, ó. Você emite nota com frequência? Tem produção e entrega? Tem estoque ou insumo? Precisa entender o fluxo de caixa da sua empresa? Quer crescer ou só sobreviver? RP não é luxo, RP é controle. Então, quando você para pensar nessas questões, você vê que você tem várias demandas a tratar. Então, quem não quer entender sobre controle, a gente precisa de um lugar para centralizar essas informações e que nos dê também relatórios. Essa que é a ideia do RP. Então, é para isso que nós contratamos um RP. Um RP não é um luxo, como eu coloquei aqui. É para você ter controle, tá? E quando você tiver controle, você não estará fazendo nada mais além do que a sua obrigação como empresário, como uma pessoa que está à frente do negócio. Então, para uma empresa que está em início de trabalho e faturamento, o que a gente pode pensar? Eu selecionei 3 RPs. O antigo Tiny, que hoje é o List, né? Ele tem essas características aqui, ó. Então, ele começa com um plano de R$ 49. O segundo já passa para 119, até chegando esse plano de 639. Então o que acontece? Por que tem diferença nesses planos? É o que tem de entrega. Então, tanto o Olist quanto os outros que eu vou mencionar aqui, eles têm várias APIs. O que são APIs? Possibilidades para você colocar ou integrar outros sistemas. O Olist, ele mesmo já propõe várias soluções. E ele cobra a mais por essas soluções. Só que se a gente pensar que esse de 49, você já começa a trabalhar, né? Você já começa a ter um RP. Só que o que vai te atender mesmo é esse de 119. Porque esse de 49, ele é bastante limitado nos relatórios financeiros.
E os relatórios financeiros são um dos mais importantes, na minha opinião, juntamente com venda, né? A parte de marketing e venda, que você precisa ter seu CRM, né? E sendo limitado no financeiro, já me põe a pensar. Então, eu consideraria no Olist o plano de 119 inicialmente. Mas ainda lembre-se, nós estamos respondendo aqui essa questão do início de trabalho e faturamento. O OMIE, que é uma segunda opção, ele só vai ter duas opções, 119 e 229, duas opções de preço. Esse do 119 ele já é completo, ele já tem tudo ali para você utilizar e você não tem mais como contratar outra coisa. Ele faz só essa distinção de 229 por mês e todos esses daqui que eu estou falando, tanto o Olist quanto o OMIE, são no plano anual. Esse daqui é questão de faturamento. O OMIE ele gosta muito de trabalhar com faturamento. Quando você fatura mais, você paga mais, né? Mas o OMIE já é completo nessa versão do 119. Então, quais são as vantagens e desvantagens que existem nesses dois iniciais aqui que eu estou entendendo que vale mais a pena quando a pessoa está começando? Você começando seu negócio, faturar 20, 100 mil reais, dentre esses dois, qual que você pode escolher? Então, como o primeiro critério de preço, o Olist ele é mais barato, ele vai ter o de R$ 49 reais. No entanto, ele é limitado. Então, eu consideraria o Olist o de 119 pelo menos. Só que se for considerar o de 119, já vale mais a pena o OMIE. Por quê? Porque o mais acessível aqui no Olist ele é limitado, como eu já falei, né? Principalmente no financeiro. Só que o OMIE ele já tem todas as funções, CRM, financeiro, compras, estoque. Ele já tem tudo isso daqui já na versão de entrada dele, que vai te atender muito bem. Tem um outro aspecto que é muito interessante, que aí eu vou abordar nesse segundo tema aqui, que é o de até os 4.800.000, qual que você pode considerar? Aí nesse daqui eu não vou nem abrir para o Olist, eu só vou deixar o OMIE mesmo. Por quê? Além de tudo que já foi falado, né, dele já ser completo, nesse daqui tem uma outra coisa, que aí eu como escritório de contabilidade posso falar que ele é muito bom, que é a questão de integrar já com a contabilidade. Então tem o portal do contador. O OMIE, quando ele nasce como uma solução para as contabilidades. Só que aí deu certo e expandiu para todos os outros negócios, né? Tem um ecossistema, inclusive, no meu escritório. Eu tenho lá a gestão do RP, né? Então tem o OMIE, tem o G-Click, que é só para processos, e tem o OneFlow, que é onde é feito mesmo as entregas, todo o acompanhamento com as empresas, né? Quando o cliente contrata o OMIE, integra tudo. Então, financeiro, contábil, fiscal e folha fica muito mais fácil de fazer, já dá uma automação muito grande. Por isso que essa conversa com ele é muito grande e quando a gente olha para preço, ele já entrega tudo lá no 119, né? Por isso que eu, nesse momento, para uma empresa de até 4.800.000 no Simples ainda, para mim não tem nem espaço para o Olist, é o OMIE mesmo. E aí, quando a gente está pensando aqui em empresas que faturam acima do limite do Simples, né? Estão faturando lá seus 5 milhões. Nesse caso, sem dúvida, já vale a pena você considerar um RP que ele é dedicado, ele foi feito para comunicação visual. Só que o que acontece? Esse tipo de RP, ele exige mais configuração. Aqui você já tem que ter seus processos mapeados, documentados, ou então em fase D, porque ele vai te exigir mais. Vai exigir mais do seu time. Vale a pena? Vale muito a pena, mas você já precisa ter essa maturidade. Passando uma moto aqui. Então, eu acredito que essa faixa de faturamento seja bem condizente para esse tipo de software. Antes, o OMIE vai te atender bem, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa tela, ele, como eu coloquei, ele é feito para comunicação, ele tem todos os controles. E ERP não só esse, mas de modo geral, ERP não é só pagar.
é preciso ter equipe e processo mapeado e documentado, tá? Então ele tem essa curva de implantação maior, mas tem lá o suporte para você fazer a implantação e ele vai te demandar mais. Essa que é a questão aqui do MUBI, do MUBI CIS, carinhosamente chamado de MUBI, tá bom? Então, uma comparação rápida aqui que a gente pode fazer é o Olist. Para você sair da planilha, sair do caderno, né? Se é que alguém faz isso no caderno ainda, o Olist ele vai te atender bem, os 49 lá já começa. No entanto, ele é mais limitado em alguns relatórios muito importantes, como o financeiro, tá? Ele tem mais limitações. O OMIE, desde o começo, eu aconselho, só que ele vai ser R$119. Então, se você comparasse 119 do OMIE com 119 do Olist já no segundo, eu prefiro o OMIE. E o MUBI é quando você já estiver mais estruturado e pensar mais em processo, né? Você tô pensando mais em processo. De uma maneira geral, o que eu penso em relação às fases iniciais? Nas fases iniciais, o foco precisa ser finanças, gestão financeira e venda. Venda e toda essa estratégia de venda, desde atrair cliente, né? Trazer e manter, que o marketing vai fazer isso, até a conversão do comercial. Então tem uma série de indicadores muito importantes, como o custo de aquisição do cliente, como a sua taxa de conversão, né? No que você está fazendo ali, para você ter uma previsibilidade de fechamento de negócios. Então essa área é o coração do negócio, você precisa vender. Só que não tem como você tocar um negócio sem diagnosticar, sem saber se está dando certo, se não, e o financeiro vai te mostrar isso. O caixa, o dinheiro no caixa é que vai fazer a sua empresa continuar. Por isso que é muito importante você saber lidar, saber trabalhar principalmente com esse dinheiro do cliente. Se você tem lá o seu ciclo financeiro bem definido, seu ciclo econômico e produtivo, você consegue tomar decisões melhores, tá bom? Então, como tinha prometido aqui, o erro mais comum e um conselho é: o RP não salva empresa desorganizada, ele vai mostrar. Só que da mesma forma que ele expõe, você também consegue corrigir. Então essa é uma questão muito importante. Por isso que eu aconselho fortemente você ter um RP, contratar um RP. E mais do que isso, a Majan, nosso escritório, tem esse serviço de implantação também para qualquer um desses três. O MUBI dá mais trabalho, mas o Olist e o Tiny, super tranquilos. O Tiny, aliás, para você ter uma ideia, eu usei de 2018, comigo mesmo, né, no meu escritório, de 2018 até 2024. Em 2025 eu mudei para o OMIE, fazendo toda essa integração, né? Então, usei bastante o Tiny, ele é realmente bom, mas entre esses dois eu prefiro o Olist. Como eu disse, no nosso escritório a gente faz essa implantação e sem dúvida esse é um dos grandes passos que você pode dar para mudar o seu jogo, para mudar o seu negócio, tá bom? No mais, um grande abraço, bons negócios para você. Tchau, tchau.